Olá, sejam bem-vindos à 16ª lição da Escola Bíblica Dominical. Como bem se lembram, na semana passada demos a primeira parte do tema, a jornada do crente desde o chamado à consumação. Hoje iremos falar na segunda parte e desenvolver este tema. Mas antes, lembrar que a jornada do crente é como que um ciclo completo de transformação até chegar à glorificação. Compreendemos na lição anterior como é que Deus nos conduz ao longo da nossa caminhada cristã até à maturidade e realização plena. Ao longo desta lição, teremos perguntas reflexivas e no final faremos uma oração. Mas vamos fazer um resumo da lição anterior, da primeira parte, em que nós falamos sobre 4 pilares fundamentais deste ciclo de transformação em que Deus opera. Então, para não nos esquecermos, o primeiro pilar é o chamado, a vocação, o chamado de Deus em que nos tira para fora. Representa um momento da vocação ou conversão. O segundo pilar é a promessa de Deus, que nos direciona, para que a caminhada não seja errante, nem tutuviante, com dúvidas. Então Deus oferece uma promessa para nos dar um objetivo, uma esperança, ou seja, a vida eterna. O terceiro pilar é chamado de o processo, durante o qual o nosso caráter é moldado. Esta é a fase mais longa e muitas vezes a mais difícil. E refere-se às experiências do dia a dia, às provações e ao tempo de espera. Em quarto lugar, o quarto pilar é a graça, que nos sustenta no meio da perseverança. Enquanto perseveramos, a graça de Deus atua, garantindo-nos que chegaremos ao fim. Como a caminhada é exigente e o ser humano é limitado, a nossa própria força não chega. Precisamos da graça, que é o auxílio divino, constante, e que impede a desistência, vamos dizer assim. Nos garante a persistência e nos permite perseverar até ao fim. Em suma, aprendemos na lição anterior que a vida com Deus não é um evento isolado, mas é uma progressão constante, onde Deus inicia através do chamado, orienta através da promessa, transforma através do processo e mantém, através da graça, o crente fiel até ao fim. Hoje vamos refletir na frase que o Senhor Jesus pronunciou na cruz do Calvário. Telestai, tudo está consumado. Quais são as implicações práticas na vida cristã? Quando Jesus brada na cruz, Telestai, está consumado, ele não está a dar um grito de derrota ou de alívio por o sofrimento acabar. Mas é como se ele estivesse a assinar um documento jurídico e espiritual de quitação de dívida. Ou seja, este momento é para nós a garantia absoluta do cumprimento das promessas de Deus. E afirmamos isto por 3 razões fundamentais. Primeiro, a remoção do impedimento legal. Entendemos, pela leitura bíblica, que o que impedia o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida era o pecado.
o pecado separou-nos de Deus. O pecado criou um fosso, um abismo intransponível entre nós e Deus. Então, o pecado também veio criar como que uma dívida para com Deus. Então, quando Jesus diz está consumado, é uma afirmação de que a dívida foi paga na sua totalidade, conforme lemos em Colossenses 2:14, que diz, e lemos um versículo anterior, Colossenses 2:13, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, ou seja, com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas. E o versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, temos uma garantia. Se a barreira legal foi removida, se essa dívida foi removida, se essa cédula que nos era contrária foi cravada na cruz, não há mais nada que impeça de as promessas de Deus chegarem até nós. O caminho está aberto. Aliás, a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, assim que agora temos livre acesso ao trono da graça. Em segundo lugar, a validação do testamento. Na linguagem bíblica e jurídica, um testamento só entra em vigor com a morte do testador. Isso é o que nós lemos em Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17, que diz: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Portanto, as promessas de Deus para o seu povo são como que uma herança, e elas só podiam ser herdadas com a morte do testador. Assim, em Jesus se inicia uma nova aliança. Por outro lado, temos também a garantia. Isto é uma garantia para nós, porque quando Jesus disse está consumado, é como que o selo de que o testador morreu e o seu sacrifício foi aceito. E isso ativa todas as cláusulas da nova aliança. Se Cristo não tivesse terminado a obra, as promessas seriam apenas boas intenções. Mas uma vez que a obra foi concluída, elas tornam-se direitos de herança para todo o que crê. Em terceiro lugar, o fim da obra humana no processo. Muitas vezes o nosso caráter falha e pensamos: será que Deus ainda vai cumprir a promessa em mim? Mas o está consumado do Senhor Jesus tira o peso das nossas costas e coloca-o sobre Cristo, sobre a sua fidelidade de Cristo. É a fidelidade de Cristo que garante para nós as promessas e não a nossa fidelidade. Portanto, a promessa não depende da nossa perfeição, da nossa performance, mas da perfeição da obra de Cristo, da única obra. O processo de moldar o teu e o meu caráter continua, mas a garantia do destino final, a promessa, já foi conquistada na cruz. Essa garantia nós já fomos selados com o selo do Espírito Santo, que nos garante a possessão eterna. Ele é o sim e o amém de todas as promessas. O Senhor Jesus é o sim e o amém de todas as promessas, conforme nos diz 2 Coríntios capítulo 1,
e versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 20. Pois diz-nos assim o texto, 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 20, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Está-se a referir ao Senhor Jesus, não é? Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Observamos então que o está consumado significa que a parte mais difícil, a reconciliação e o pagamento do preço, já foi feita. E se Deus foi capaz de entregar o seu Filho para cumprir a promessa da redenção, como não cumprirá todas as promessas em Cristo Jesus? Como é que Ele não cumprirá as promessas de nos guiar, de nos guardar, de nos sustentar, de nos transformar no nosso dia a dia? Bendito seja o nome do Senhor. Pois leiam comigo Romanos 8, capítulo 8 e versículos 31 e 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Bendito seja o nome do Senhor. Concluímos então que podemos confiadamente descansar na certeza de que o nosso futuro não depende do nosso esforço de terminar a obra, mas de confiar na obra terminada de Jesus no Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Mas então podemos perguntar, e quando o processo parece demorado? Aí é que nós somos postos à prova. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 4 e versículo 9, diz-nos o seguinte: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então a questão é, qual é a nossa atitude perante a espera, que pode parecer tardia, mas nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Essa é uma promessa fiel, na qual nós, como crentes, confiamos e aguardamos. Esta é a nossa bendita esperança. Compreendemos então que o maior inimigo da nossa caminhada não é a oposição externa, muitas vezes é o cansaço interno, é as dúvidas, as incertezas que surgem quando o processo parece não ter fim. Mas quando o relógio de Deus não bate com o nosso, aí surge a tentação de desanimar. Mas é aqui que nos devemos lembrar do está consumado de Jesus no alto da cruz, pois isso alenta-nos. Isso é como que o combustível para continuarmos em frente. É isso que nos motiva a perseverar, a ser fiéis até ao fim, sempre constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão, mas que obteremos galardão. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Então vamos analisar no nosso dia, na nossa vida prática, como é que isto se concretiza. Muito bem. Comecemos por esta certeza que temos
do desfecho final. Nós não caminhamos à deriva. Como já tenho dito aqui, sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, imaginem que vocês vão assistir a uma partida de futebol na televisão, mas o jogo, entretanto, terminou e o resultado foi 3-1, mas vocês agora querem ver esse jogo que foi gravado. Portanto, o jogo já terminou e estás agora a assistir à gravação desse jogo. Então, mesmo que no decorrer da gravação e chegando, por exemplo, aos 80 minutos e essa equipa esteja a perder por 1-0, contudo, nós estamos descontraídos. Porquê? Porque sabemos que apesar disso e apesar das dificuldades e apesar do tempo também correr contra as expectativas, sabemos que o final, o resultado será 3-1. Então não entras em pânico, não desanimas, não desfaleces porque já conheces o final. Assim é connosco na nossa vida espiritual. Nós sabemos qual é o resultado final. Sabemos que Cristo derrotou a Satanás, que Cristo venceu a morte, que Ele é Rei e Senhor, bendito seja o nome do Senhor, que Ele virá de novo a este mundo para arrebatar a sua igreja, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando nós somos apertados pelas circunstâncias, nós lembramos-nos de que o desfecho da nossa história já foi selado na cruz. E isso dá-nos paciência para suportar a prova e seguir em frente, em nome de Jesus. Amém? Então, devemos descansar não nas nossas próprias obras, mas na obra de Cristo. Muitas vezes desanimamos porque achamos que a promessa depende da nossa performance, da nossa impecabilidade durante o processo. E pensamos, por vezes, falhei, sou tão falho, Deus vai cancelar a promessa, Deus vai rejeitar-me, Deus não vai olhar para mim. Mas, como crentes atentos, nós lemos em Filipenses 1,6 o seguinte: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Mais uma vez aqui vemos que o está consumado garante que quem começou é o mesmo que vai terminar. Então, o peso de fazer acontecer as coisas sai dos nossos ombros e é em Cristo que nós depositamos toda a nossa esperança. Então, tu não corres para obteres a tua vitória, mas corremos todos a partir da vitória que Cristo já alcançou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vejamos a graça como a energia do processo de transformação. Sabemos que o processo molda o caráter, mas é a graça vinda do sacrifício consumado de Jesus na cruz do Calvário que nos mantém de pé. Vejamos o que diz Hebreus no capítulo 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, ou seja, a nossa fé. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Então, no meio do processo, ainda que seja longo, não tens de ser forte sozinho. Podes ir à fonte, buscar socorro em tempo oportuno. Podes tu e posso eu, podemos todos. Aliás, esta é a única forma
de perseverar até ao fim, de percorrer a carreira que nos está proposta, guardar a fé e cortar a meta. Bendito seja o nome do Senhor. A perseverança não é aguentar o fardo sozinho, mas é render-se ao sustento de Deus, render-se à graça de Deus. E em Gálatas 6, versículo 7 diz: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Mas há um objetivo e há uma pedagogia em tudo isso. O Senhor quer levar-nos, apesar de tudo, ao arrependimento. Deus usa a consequência para nos ensinar que os seus caminhos são mais seguros, que devemos então confiar neles. E como distinguir na prática se estamos a viver um processo de Deus ou se estamos a receber as consequências das nossas más escolhas? Precisamos fazer, eu sugiro, 3 perguntas, mas certamente te poderás fazer outras perguntas. Mas estas certamente nos ajudarão a discernir, a distinguir o que é processo divino e o que é consequência das nossas más escolhas. Em primeiro lugar, podemos perguntar: houve desobediência consciente? Então, se eu desobedeci aos princípios bíblicos, então posso facilmente concluir que aquilo que eu estou a sentir, tristeza, desânimo, tristeza, é uma consequência dessa minha má decisão, dessa minha má escolha. E então eu percebo que o remédio é que é voltar-me para Deus, arrepender-me, pedir perdão e abandonar essas más ações, essas más decisões. Em segundo lugar, podemos perguntar: estou a fazer a minha parte com excelência? Se estou a ser diligente e fiel e mesmo assim parece que nada acontece, mesmo assim parece que sofro contrariedades, então isso é uma prova, é um teste. Para quê? Para que nós perseveremos. E isso vai produzir em nós o quê? Paciência. É um fruto do Espírito. Autodomínio. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, podemos perguntar-nos: o que é que eu estou a aprender, ou melhor, o que é que isto me quer ensinar? O que é que esta situação me quer ensinar? O que é que eu posso tirar, que partido eu posso tirar destas circunstâncias? Então, o processo ensina-nos a amar a Deus. A consequência ensina-nos a odiar o erro. Portanto, a deixá-lo e a voltar-nos para Deus. Portanto, o consolo final é que, seja processo de Deus ou consequência das nossas más escolhas, a graça de Deus vai atuar sempre. E no processo a graça sustenta-nos, mas na consequência a graça restaura-nos, restaura o nosso relacionamento, restaura-nos à comunhão com Deus. E certamente a graça de Deus redime o tempo perdido, não é? Transformando-nos e renovando-nos diariamente, até que os nossos erros sejam evitados e aprendamos com os erros. E assim o nosso caráter saia até mais fortalecido. Bendito seja o nome do Senhor. E, portanto, quero deixar aqui mais uma pergunta reflexiva. À luz do exposto e ao olhares para a tua situação atual, sentes que estás num tempo de escola, ou seja, processo divino, ou num tempo de correção, ou seja, consequência das más escolhas que porventura tenhas tomado? Pois eu quero te dizer que a palavra de Deus é aquilo que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é o que nos ajuda a discernir o bem do mal. Eu volto a lembrar o texto que lemos na aula anterior, em Efésios capítulo 6, diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra
de Deus. E Hebreus 4:12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Cabe a cada um de nós fazer o que é boas escolhas, mas a melhor delas é decidir render-se a Jesus, aos pés da cruz. E eu vou orar contigo e vou orar por ti. E se desejas fazer de coração, através da oração, tu podes entregar a tua vida a Cristo. E tu que já estás num relacionamento com Deus, se estás desfalecido, podes renovar o teu compromisso com Deus. E neste momento, então, eu vou orar e que o Senhor possa operar e abençoar as nossas vidas para a sua glória. Amém? Então vamos lá orar em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, eu quero orar por todos aqueles que vão ouvir esta lição, onde nós falamos acerca do teu chamado e onde nós falamos mais acerca do processo divino, da tua promessa ou das tuas promessas, das bênçãos que temos em Cristo, e onde nós falamos e aprendemos também que a graça de Deus é que nos sustenta e que não é pelas nossas próprias forças, mas é pelos méritos unicamente do Senhor Jesus. Eu quero orar por aqueles que decidiram hoje entregar a sua vida a Ti como Senhor e Salvador. Pai, toca nas suas mentes, toca nos seus corações, toca na sua alma, para que haja, Senhor, um arrependimento e uma conversão sinceros, se voltem para Ti e Te aceitem como Senhor das suas vidas. Sim, Pai, eu oro em nome de Jesus. Oro também, Senhor, por aqueles de nós que já cremos em Cristo, que temos a Tua palavra como espada do Espírito e confiamos em Ti como Senhor das nossas vidas. Quero agora orar também, Senhor, por aqueles que já somos crentes, que já aceitamos a Tua palavra como fiel e verdadeira. E quero, Senhor, orar para que nos ajudes a renovar o nosso compromisso de perseverança, de entrega, de fidelidade. E oro, Senhor, e te peço que nos ajudes a ficar firmes no meio das adversidades. E ajuda-nos, Senhor, a fazer um trabalho perseverante. Ajuda-nos, Senhor, a responder ao Teu chamado, à tua grande comissão de ide. Ou seja, ajuda-nos a sair para fora do nosso consolo, do nosso conforto, e ajuda-nos, Senhor, a levar o Evangelho aos outros, para que possam vir ao conhecimento da verdade, se arrependerem e se converterem para serem salvos. Sim, Pai, eu oro em nome de Jesus para que continues a fazer essa boa obra que um dia começaste em nós e certamente a vais terminar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. E se tu fizeste esta oração, eu quero dar graças a Deus por ti e congratulo-me contigo. Fico contente, fico alegre por teres entregue a tua vida a Cristo. Quero que saibas que a partir de hoje és uma nova criatura. Ele te recebe como filho de Deus e aqui tens o teu mapa, o guia do cristão. Pela palavra, Deus fala conosco. Através da oração nós falamos com Deus. E o último conselho é que te possas reunir com outros crentes para que juntos possamos ser edificados e crescer na verdade, mas também em amor. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Nos veremos na próxima lição. Até lá, que Deus nos abençoe.